Aleluia. Essa semana, irmãos, a Paula falou, essa semana eu estou muito chorão. Sabe quando Deus te pega assim, você fica chorando, você só quer ir para a presença de Deus para chorar? Essa semana eu estou muito chorão com Deus. E eu quero ministrar uma palavra para você. Mas antes, Deus estava colocando algumas coisas no meu coração. E é muito legal ver o testemunho da Júlia aqui. Que venham muitas Júlias. Amém? Raíssa é uma Júlia também, né? Que venham muitas Júlias. Eu acredito que nós vamos viver um tempo de uma grande colheita, irmãos. De uma grande colheita. E Deus vai usar você. Deus vai usar você para isso. Amém ou não amém? Não sei se seu coração queimou enquanto ela testemunhava aqui. O meu coração queimou quando ela testemunhava aqui. Aí eu lembrei de uma música, Betinha. Eu lembrei de uma música. Você que está aí online, eu quero começar cantando um pedacinho dessa música. Você pode ficar de pé comigo para a gente cantar um pedacinho dessa música? Essa música, ela mexe com todo cristão. Ela mexe com todo mundo, porque do menor até o maior. Porque ela nos chama, ela nos desafia para o nosso chamamento, para a nossa comissão. Tá ok? Cadê Murilo para me ajudar aqui? Jesus está nesse lugar, irmãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e sinta a presença de Deus aqui. Sinta a presença de Deus aqui. Sinta a presença de Deus aqui. Pode fechar os seus olhos. Sinta a presença de Deus aqui. Ele está passeando nesse lugar. Ele está chamando pessoas aqui hoje. Assim como Ele chamou a Júlia, Ele está chamando você também. Júlia está com pouco meses de convertido e já está proclamando o Evangelho. E eu e você? E eu e você? E eu e você? Ele está chamando você para esse lugar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Declara isso. Até morrer eu a vou proclamar. Você que está na sua casa, canta isso, canta isso. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É por essa mensagem, querido, que nós estamos aqui. Até morrer eu a vou proclamar. Em tempo e fora de tempo, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Coloca a mão sobre o seu coração e declare: sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Fala, eu quero proclamar, Senhor, eu quero proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Ah, tá difícil, pastor. Leve a sua cruz. Leve a sua cruz. Mais uma vez, mais alto, mais alto. Sim, eu amo. Eu amo a mensagem da cruz. Eu quero ouvir sua igreja. Vai, levanta a sua voz. Até morrer eu a vou proclamar. Quanto isso? Levarei eu também minha, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha, até por uma
toda circunstância, eu vou levar a minha cruz, eu vou proclamar a tua mensagem. Senhor, Senhor, fala com Ele, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor. Diga para Ele, querido, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor, conta comigo para levar a sua mensagem, conta comigo para proclamar o teu evangelho, conta comigo para que mais Júlias e Júlias venham na presença do Senhor. Você que está em casa, Deus está te chamando nessa noite, Deus está te chamando nessa noite, Deus está te chamando. Passa os céus e a terra, a palavra dele não passa. Ele está te chamando nessa noite para pregar e proclamar a palavra dele. Como crerão se não há quem pregue? Como se converterão se não ouvem a mensagem de transformação? Deus está te chamando, Deus está te chamando. Proclame essa mensagem, proclame essa mensagem, querido. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Vai se assentando, que a pregação já começou, amém? Vá se assentando, mas fica com esse lugar, fica nesse lugar. Eu senti no meu espírito, enquanto o louvor estava tocando, que Deus estava chamando pessoas aqui hoje. Não adianta você dizer que não é com você, porque Deus está chamando pessoas hoje aqui. Deus está dizendo, não é no seu lugar de conforto que você vai realizar o chamado. Você tem que se dispor. Quando você se dispõe, Ele te capacita. Quando você se dispõe, Ele te envia. Quando você se dispõe, Ele te transforma. Quando você se dispõe, Ele coloca as palavras na sua boca. Ele coloca as palavras na sua boca, querido. Ele te capacita. Nós estamos vivendo em últimos dias, mas nesses últimos dias vão ser os melhores dias da igreja na face da terra, porque Ele está despertando em mim e você não ficarmos limitados pela circunstância, mas servi-lo com amor verdadeiro. Meu coração se alegra em ver vidas sendo transformadas, querido. Se o meu coração se alegra, se o seu se alegrou enquanto a Júlia testemunhava aqui, imagina o coração de Deus. Então Deus está mexendo comigo, com você, para que a gente não se cale, não se cale, não se cale. Fale desse amor, em tempo e fora de tempo, fale desse amor. Apresente ao mundo esse amor. O mundo não sabe para onde está indo, mas você tem palavra de esperança e de vida eterna. E por isso que quando estava testemunhando ali, veio uma música, essa música no meu coração. Se eu amo a mensagem da cruz, eu vou proclamar, eu vou falar desse amor, eu não vou me calar, eu vou testemunhar. Quantos têm testemunhos para dar de que Deus está fazendo na tua vida nesses dias? Todos nós. E evangelho não é um bom conselho, evangelho é a boa notícia, não é o bom conselho. Ah, eu tenho um conselho para te dar aqui. Não, é uma boa notícia, boas novas. Jesus morreu na cruz por você. Ele tirou o seu peso, Ele tirou o seu fardo, Ele transportou do reino das trevas e tirou você, mandou você para o reino do Filho do seu amor. Isso é evangelho. E nós só estamos aqui por causa dessa mensagem. Você só está na sua casa por causa dessa mensagem. E é sobre isso que a gente está falando. Então Deus conta com você, amém? Amém? Deus conta com você, amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, na semana passada, somos muito ministrados por Deus aqui. E por isso que eu saí daqui numa semana de busca em Deus, de buscar a Deus, de chorar com Deus, de passar tempo na presença de Deus. E uma das coisas que eu estava meditando na semana passada era que João Batista falou bem assim, que a Lu ministrou sobre João Batista. Ele falou bem assim, antes dele descobrir quem ele era, né, eu sou uma voz que clama, sou uma voz que clama no deserto. Ele descobriu quem ele não era. Então tem muita gente querendo descobrir quem é, mas antes de você descobrir quem você é, você vai descobrir quem você não é. E aí João Batista falou, eu não sou Elias, não sou Cristo,
eu não sou outras pessoas, eu sou uma voz. Então isso ficou mexido muito no meu coração. O que eu quero ministrar aqui hoje com você é de volta à essência. É o que eu quero ministrar. Minha palavra ela é curta, eu quero dedicar um tempo para oração, porque eu acredito que é mais prática do que teoria. Mas se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus 18. Deus está nesse lugar, irmãos. E é muito bom você estar num lugar que Deus está presente, se manifestando, amém? Mateus 18. Ele tocou uma música ali, agora ele não está lembrando. A música que ele tocou, acabou de tocar. Mateus 18 diz assim: naquele momento, naquele momento, Mateus 18, já abriram aí, amém? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Eu lembro que eu cresci, eu me converti aqui na Filadélfia quando eu tinha 12 anos. Faz um pouco de tempo. E a igreja era lá em São Cristóvão ainda, subida de São Cristóvão. E nesse período de tempo, muitas pessoas me viram crescer aqui. Eu entrei na igreja adolescente, muitas pessoas me viram crescer. Como na época a tia Eurides, que foi a minha primeira líder, né, junto com o Manuel. Os casais que começaram a igreja, o meu Edilson que está ali atrás, né? Muitas pessoas me viram crescer. E eu comecei a pregar muito cedo a palavra. Eu comecei a pregar com 15 anos, eu já preguei. Minha primeira vez que eu preguei no encontro com Deus de homens foi com 15 anos. Lembro que eu preguei aquela primeira palestra depois do almoço. E a primeira vez que eu preguei no encontro tinha 15 ou 16 anos. E aí quando eu acabei de pregar, um homem veio para mim e falou bem assim: rapaz, eu jamais podia imaginar que uma criança, você é uma criança, eu tenho idade para ser mais que seu pai, você é uma criança. E ele falou bem assim para mim: nunca deixe essa criança morrer dentro de você. Beleza. E aí essa semana eu fiquei lembrando de algumas coisas assim, que eu estava chorando muito com Deus, orando muito com Deus. E aí uma outra vez eu preguei, e aí o tempo foi passando, eu continuei crescendo em Deus, pregando. E um dia eu estava pregando na igreja aqui, e um desses homens, desses casais que me viram crescer, que eu chamava de tio, falou bem assim, até hoje chamo de tio, tia Mary. E ele falou bem assim: olha, o menino cresceu. Porque eu fui para o seminário, estudei e tudo mais. E aí quando ele falou o menino cresceu, eu entendi que ele estava dizendo que eu me tornei um homem maduro, enfim. Mas quando eu saí dali, Betinha, eu fui orar. Depois estive orando e Deus falou bem assim: o menino cresceu, se tornou um homem maduro. Mas para você continuar vivendo intimidade comigo, você nunca pode deixar esse menino que chegou nesse lugar com esse coração morrer. E aí isso mexeu muito comigo essa semana, porque Deus me trouxe para esse texto. E aí eu comecei a lembrar do início da minha caminhada com Jesus. Eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu tive com Deus, que marcaram e moldaram e me fizeram chegar até aqui. E essas experiências que moldaram e me fizeram chegar até aqui, eu não posso deixá-las para trás ou perder a pureza de estar na presença de Deus. Sabe, você que já tem um tempo de caminhada com Deus, sabe do que eu estou falando. Quando as coisas começam a amadurecer demais no nosso olhar e relacionamento com Deus, a gente começa a já não olhar as coisas como era antigamente. Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? E aí eu comecei a lembrar que quando
eu não tinha, quando eu era adolescente, comecei a descobrir jornada de oração, e eu tinha que orar na minha casa. Então eu morava na casa da minha avó, com a minha mãe, no quarto com os meus primos. Eu dormia e não tinha como eu ter um tempo, falar, agora eu vou tirar uma hora de oração, fechar a porta aqui, ficar aqui de boa, sem alguém chegar, um primo chegar, e as pessoas não tinham esse entendimento, e eu tinha que ir para o banheiro, e ajoelhar lá no banheiro, e orar para buscar a Deus, e ter experiência com Deus no banheiro, e chorar diante de Deus. Ou quando eu tinha que subir para o segundo andar, e pegar o 3 em 1, sabe, Jorge? 3 em 1, e botar um CD lá, do Santa Geração 6, Cetro de Justiça, e aí ter as minhas primeiras experiências com Deus ali, ao som da voz de Cirilo. E aí, no meio de um monte de CD misturado, de Roberto Carlos, Amado Batista, misturado ali, que era o quarto da minha tia, que eu pegava emprestado para poder orar. E aí Deus falou comigo, irmão, essa semana. Nós tiramos um tempo para descansar esses dias. Eu fiquei chorando. Eu acordava a chorar. E Deus falava, Diego, volta à essência. Não perde isso não, Diego. Você cresceu, cara. Você está entendendo da Bíblia. Você estudou, você fez um monte de coisa. Mas não perde não. E aí, quando eu ouço um testemunho desse, a Júlia falando aqui, quando eu ouço, se eu amo a mensagem da cruz, quando eu ouço tudo isso, esse flashback, sabe, que Deus foi trazendo na minha mente, eu falo, Deus, aí eu lembro de Paulo falou bem assim, eu abro mão de tudo, de todo conhecimento. E quem não sabe, Paulo tinha 2 nacionalidades, era romano e era grego. Ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento, ele tinha sabedoria. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, a maior faculdade de Jerusalém. Ele sabia tudo, cara. Dos fariseus eu era o melhor, eu era o maior. Aí ele chegou um momento, da vida dele, que ele falou bem assim, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de todo conhecimento. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou falando isso. Eu estou falando que ele chegou um momento da vida dele que ele falou bem assim, nada mais importante do que conhecer o Senhor. Nada é mais importante do que ter intimidade contigo. Nada é mais importante. O apóstolo cansa de falar isso. Caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada. Você está vendo a crise, pessoas morrendo, você está vendo um mundo em caos, e em algum momento da sua vida já deve ter passado na sua mente, se você morrer por causa disso, o que você deixou? Não adiantou o carro, não adiantou a casa, não adiantou o apartamento, não adiantou nada disso, se não conhecer o Senhor. E aí, nessa semana os meninos fizeram a live do F5, e o Gabriel começou com um dado que mexeu comigo. Ele mexeu comigo porque foi uma pesquisa entre jovens e adolescentes que 50% deles não tem coragem de compartilhar sua fé com alguém, porque acham que estão sendo invasivos demais, acham que estão dando um conselho, Gui. E ele não quer dar conselho, mas evangelho não é dar conselho, evangelho é a boa nova. E quantos de nós deixamos de comunicar o amor de Deus porque o marxismo cultural, a influência da escola de Frankfurt na formação do politicamente correto, né? A pós-modernidade, o relativismo entrou, e agora não se discute de futebol, nem de religião, nem de política. Então a gente agora, para não ofender, eu não quero entrar no seu espaço, não entre na minha bolha, eu não vou falar que Jesus te ama. E aí eu fico me perguntando, quem nós estamos nos tornando? Se a gente vê esse amor, essa mensagem, essa coisa que mexe com a gente, irmão, mexe com a gente ver uma vida sendo transformada, mexe com a gente ver um casamento ser restaurado, mexe com a gente ver uma vida rendida a Jesus. Eu sei que não é só comigo que isso acontece, mas aí eu fiquei refletindo na minha vida, e eu lembrei de Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão, no ápice da sua sabedoria, instruindo de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração, porque se eu posso guardar, é sinal que eu posso me perder. E aí Deus falou bem assim, não perca o seu coração de menino, Diego.
Não perca o seu coração de que olhar aquilo e contemplar aquilo que é belo, e encontrar a minha presença nas pequenas coisas, e enxergar o que eu estou fazendo, e ter pureza no seu olhar, e vir para o culto simplesmente para adorar, não para dar nota para o louvor. Já aconteceu isso com você? Acho que eu não gostei muito do louvor hoje. O menino cantou aqui alto demais. Já aconteceu com você, ou só comigo? Amém? Pode confessar, irmão. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por quê? Porque a gente, ao invés de se envolver naquilo que é Deus que está fazendo, a gente começa a criticar. Gente, nós não estamos vivendo num tempo de... Nós não precisamos de mais críticos, nós precisamos de intercessores. Nós não precisamos de crítico. Mas é uma crítica construtiva. As pessoas estão criticando construtivamente, não estão construindo nada. É a sua vida que você tem que construir com Deus. E aí Deus tem me feito refletir sobre isso. E aí eu me deparei com esse texto. Eu fiquei diante desse texto e Jesus falando: se você não se tornar como uma criança, se você não se converter, não é converter, a gente está falando de converter aqui, não é conversão, de você aceitar Jesus, não é isso que ele está falando, é de virar a direção, é de faz uma conversão ali, na BR-101, você vai entrar na outra rua, é uma conversão, é ir lá e recalcular a rota. Se você não converter, ele está falando para os discípulos: vocês estão caminhando aqui, mas vocês já perderam o coração de criança, vocês estão caminhando aqui, mas vocês já perderam. Por quê? Porque é uma pergunta: quem quer ser o maior? Olha a pergunta: qual é o espaço que vai ter? O outro lá falando: quando o Senhor entrar no seu governo, Senhor, você dá para meu irmão aqui o ministério do planejamento, e o outro dá o ministério das finanças, para a gente poder ficar bem aqui. Dá essa posição. Eles já estavam mais preocupados com posição, eles já estavam preocupados mais com o status quo, eles estavam mais preocupados como que iriam se promover através do ministério de Jesus. Jesus fala: não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre isso. É sobre entender que é só como uma criança se converter. Ou seja, primeira coisa é reconhecer que talvez a direção que eu estou caminhando, o meu coração está se perdendo no meio do caminho. E é difícil a gente entender isso. Talvez o meu coração está ficando vislumbrado com algumas coisas na caminhada, e eu estou perdendo Jesus do foco. Mantenha o foco, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 fala que nós vamos correndo a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Vamos correr essa carreira com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus está falando: vocês perderam os olhos de mim no meio da caminhada. Para os discípulos aqui ele está falando: seus olhos estão em outro lugar. E aí, diante das adversidades, é difícil manter os olhos fitos em Jesus. Não é verdade, irmãos? Mas ele falou que é possível manter os olhos fitos nele. E manter os olhos fitos em Jesus é um dos princípios para manter o meu coração puro. Porque quando eu olho para ele, irmãos, quando eu olho para ele, tudo ao meu redor perde o sentido, perde o valor. Porque o reino de Deus, Mateus capítulo 13, é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor num campo, e ele, vendendo tudo que tinha, comprou aquele campo para ficar com a pérola. Jesus, a pérola de grande valor. E aí ele ficou olhando para aquilo. Mas se eu deixo de olhar, eu olho para a circunstância, a tendência é igual Pedro, eu afundar, sim ou não? É afundar. E nós somos humanos. Ninguém é Superman aqui. Eu estou falando que Deus vem ministrando no meu coração. Diego, não perde o seu coração. Talvez eu vou ter que voltar lá atrás e buscar o coração, porque eu perdi. Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? E aí eu já vou para a presença de Deus. E aí eu falo, aí tem gente que não sabe: pô, pastor, não consigo me conectar. É uma das coisas que a gente mais escuta. Como é que parece que você se conecta fácil com Deus? Como é que é? Estou com dificuldade de me conectar. Chego no culto, minha cabeça ainda está voada. Eu não consigo. O pessoal está falando que está sentindo Deus, o outro está chorando do meu lado. Eu estou voado ainda. Por quê? Talvez a gente já deixou o coração lá atrás. Já não é um coração de menino. Porque, gente, quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quem tem sobrinho, quem tem menino pequeno, quem já conviveu com menino pequeno sabe. Uma criança,
ela não precisa de muito para satisfazer, não. Ela não precisa de muito para se satisfazer. Ela quer sempre estar. Se descobre uma brincadeira com o Daniel, ele quer fazer ela 1500 vezes. Mas não é muito. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela não precisa de grandes coisas para se vislumbrar. A gente parece que, quando está perdendo o coração de criança, a gente quer que Deus faça sempre um malabarismo diferente para impressionar a gente. Não, hoje eu quero ir no culto, eu quero que chame meu nome lá na frente e fala tudo que eu estou precisando ouvir. Por que o pessoal gosta tanto de profeta? Está entendendo o que eu estou falando? Não sou contra profeta, tá bom, irmão? Mas é isso que falo contigo. Só para você rir um pouco, eu senti você um pouco tenso. Por quê? Mas uma criança, ela brinca com pequenas coisas. Já contei a história aqui do Caleb, que comprei um boneco para ele do Superman, desse tamanho. Quando eu estava em Brasília, Jorge. Ele tinha uns 2, 3 anos, comprei um boneco do Superman desse tamanho para o Caleb. Nem lembro quando foi, passei o cartão lá, esqueci. Meu filho vai ter um presente bom. Chegou lá, o menino pegou, brincou com a caixa do brinquedo. Primeiro dia. Segundo, aí peguei e falei, não, tu vai brincar com esse brinquedo. Nem paguei ainda. Aí depois ele descobriu como arrancava a cabeça do boneco. Aí brincou só com a cabeça do boneco. E eu, que já não era menino, achei que era o que ia vislumbrar ele, era um boneco grande, caro, parcelado. Misericórdia, Senhor. E aí o menino brinca com a caixa. Por quê? Porque quando se tem um coração de menino, você não precisa de muito para ficar satisfeito. Deus está querendo falar comigo e com você. Talvez querendo uma revelação nova. Talvez você está querendo que um profeta chame teu nome. Talvez você está se sentindo desconectado com Ele, porque simplesmente nós perdemos a pureza e o coração no meio do caminho. Mas hoje Ele está dizendo, volta lá atrás, pega o teu coração. Pega o teu coração. Pega o teu coração, porque Deus não vai fazer o impressionante, o extraordinário, se você... Porque, sabe, nós estamos numa geração muito insatisfeita, sabe? Quer ver? Vou dar um exemplo de adultos, ok? Adultos no geral. Um homem, mulher, compra um celular. Aí você comprou um celular. Aí daqui a 6 meses sai um modelo novo do seu celular, ok? Ok? Aí você vai assim, nossa, meu celular não é tão bom. Você vê a propaganda do novo. Ok? Você nem terminou de pagar talvez o celular, mas você viu a propaganda do novo, você já está insatisfeito com esse. Carro. Comprou um carro. Aí daqui a 1 ano sai um modelo novo. Seu carro era bom até sair o novo. Roupa. Enfim, podia dar N exemplos aqui. Porque nós somos uma geração insatisfeita. E a gente chega na igreja, chega no nosso relacionamento com Deus, a gente quer que o anjo desça num dia. No outro dia a gente quer que Moisés desça. No outro dia a gente quer que Noé. No outro dia a gente quer um pedaço da arca. No outro dia a gente quer que o sangue de Jesus pingue na nossa cabeça. No outro dia a gente quer que o culto seja... Aí se a gente entrar nessa ótica consumista, nunca vai ter fim, porque o saco é sem fundo. Talvez por isso que eu estou insatisfeito, desconectado no meu relacionamento com Deus. Porque eu sempre chego no culto com a ótica de querer receber algo. Eu nunca chego no culto com a ótica de dar algo, com a ideia de entregar a melhor adoração, o melhor louvor. Quando eu venho com essa ideia, tudo que eu entrego, olha o princípio da Bíblia: dá e dá-se-vos-á. Quando eu dou, o que eu recebo. Tem gente querendo receber para depois dar. Estou falando adoração, tá, irmão? Não estou falando nem finanças aqui. O princípio se aplica para tudo na vida. Tem gente que quer amor, mas não dá amor, nunca recebe amor, porque nunca deu. Dá e dá-se-vos-á. É aquele irmão que reclama que ninguém convida ele para sair, mas ele não convidou ninguém. Mas não tem aqui nessa igreja, tá bom, irmãos? Amém? Então, eu estou insatisfeito, desconectado, eu não avanço no meu relacionamento com Deus. Por quê? Meu coração, ele chega e quer, não, tem que ser dessa forma. Eu dou dia para Deus agir, irmão. Se não for até sexta que vem, Betinho. Então, Jesus está falando, converta, recalcule a tua rota.
Recalcule a tua rota. Converta a direção do teu coração. Está caminhando para uma direção no qual você está perdendo o coração de criança. E aí, quando eu estou falando de criança, não estou falando de infantilidade, ok? De imaturidade. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando de um coração, de atitudes internas, ok? E aí, um outro texto que é interessante a gente passar os nossos olhos aqui, é João capítulo 3, né? Que fala sobre Nicodemos. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que o seu ensino é da parte de Deus, e ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver contigo. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da mãe e nascer. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. E aí fala: o vento sopra, não sabe nem para onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Versículo 10. Versículo 9, Nicodemos pergunta: Como pode isso acontecer? Jesus responde: Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus está pegando aqui um homem amadurecido na caminhada, mas inexperiente com a realidade espiritual. Jesus está pegando um homem que foi atraído pelos milagres, foi atraído pelo que Jesus fazia, mas ele não tinha experiência com o fato do que Jesus estava fazendo. Uma coisa é você ver o que Jesus está fazendo, outra coisa é você saber, você ver, você tem informação do que Jesus está fazendo. Outra coisa é você participar e ter experiência do que Jesus está fazendo. Tem pessoas que veem o que Jesus está fazendo, até sabem o que Jesus está fazendo, e digo mais, tem pessoas que são até mestres na teoria do que Jesus está fazendo. Pessoas que não têm experiência, ou já tiveram experiência. E é impressionante você analisar uma outra coisa. Samuel vai lá e pergunta para Eli, primeira Samuel capítulo 3, Samuel pergunta a Eli assim: Eli, estou ouvindo uma voz. Ele fala: não foi eu que te chamei. Estou ouvindo uma voz, não foi eu que te chamei. Terceira vez, estou ouvindo. Vai lá, se você ouvir essa voz, responde assim: eis-me aqui, fala que teu servo ouve, não é isso? Eli ensinou Samuel a se conectar com Deus, mas Eli não estava mais conectado com Deus. Eli viu aonde Deus se moveu no passado, mas ele não sabia onde Deus estava. Ele tinha visitação de Deus no passado, e ele vivia das experiências do passado, mas no presente ele não sabia onde Deus estava. Tanto que a Bíblia fala que a visão dele era turva, ele estava ficando cego, ele não enxergava. Tem gente que já teve experiências com Deus no passado, mas nosso Deus é um Deus de novidade. Deus tem pão fresco. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso não é só provisão, não é só alimento, não é só feijão, é só arroz. É o pão. Ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que alimenta. Quem não comer da minha carne, quem não comer do meu pão, não vai ter vida comigo. É alimento. Em Apocalipse fala assim: aquele que perseverar vai receber o maná escondido. É o pão, é o alimento, irmão. É desse alimento que ele quer saciar a sua vontade, a sua fome, a sua sede. Nicodemos tinha fome, ele tinha sede, ele foi até Jesus, ele viu milagre, ele viu sinais,
mas ele estava travado pela religião, pela religiosidade, ele estava travado pela mente cartesiana, matematicamente correta, para se conectar com Deus. Ele não sabia: eu não consigo entrar na barriga da minha mãe, humanamente falando é impossível, mas Deus estava chamando ele para uma outra dimensão, Deus estava chamando ele para o sobrenatural. Talvez tudo que você provou hoje é natural, Deus quer te levar num novo nível. A mulher samaritana, ela tinha sede de algo mais, só que ela achava que ela ia encontrar isso em relacionamentos, então ela teve 5 relacionamentos, estava no 6º, mas agora Jesus fala assim: se tiver 5 maridos, e o que você tem agora não é seu, 6, ok? Mas eu quero te dizer, o 7º chegou. Depois que o 7º chegou na vida dela, nunca mais ela precisou beber daquela água natural, porque ela bebeu da água espiritual, da água da vida. A sede que está em você não é a pessoa que está do teu lado, não é a terra que vai te encher, é o céu que vai te encher. Você só pode ser suprido pelo céu. As pessoas falam, né, Hélio, que nós temos um vazio do tamanho de Deus. E teologicamente isso é incorreto, porque se nós temos um vazio do tamanho de Deus, Deus tem tamanho. E a teologia diz que Deus não tem tamanho, ele é um dos atributos dele, grandeza. Mas Eclesiastes capítulo 3 fala que Deus plantou em nós a semente da eternidade. Deus plantou em nós uma semente de eternidade. Tem hora que você conquista as coisas, é legal, é bom, mas tem hora que você fala assim: cara, tem um negócio aqui dentro de mim que eu não consigo descrever. Tem um negócio dentro de mim assim que não é, sabe, um clamor dentro do meu espírito, que nada dessa terra me supre. Eu conquistei riqueza, eu conquistei bens materiais, eu conquistei, muito bom, conquiste mesmo, mas você vai chegar numa hora que nada vai te suprir, só a presença dele. E é por isso que muita gente está brigando um com a outra. É por isso que tem muita mulher brigando com o marido, pedindo: me dá mais atenção, me dá mais carinho, me dá mais amor, me dá mais tempo de qualidade. E o homem não pode dar, por quê? Porque não está carente do marido, está carente de Deus. Sabe, se Deus não te preencher, ninguém vai te preencher. Sabe, por isso que Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque ele tinha um anseio de Deus. Agora ele tem um anseio de Deus, e ele não consegue suprir esse anseio. Ele fala assim: mas ele passou na minha frente, ele conseguiu, ele também, não, então vou lá. Por isso começou perseguição na terra, irmão matando irmão. Por quê? Ele está buscando Deus, mas não consegue achar. E aí está colocando a culpa em um, em outro. Está colocando a culpa no filho, está colocando a culpa no dinheiro. Aí consegue o dinheiro e parece que nunca está satisfeito. Mais dinheiro, e nunca supre, porque o vazio não é de dinheiro, é de Deus. Por isso que a Bíblia fala: ande cheio do Espírito Santo. Ande cheio do Espírito Santo. Não é de outros prazeres, ande cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, quando você está plenamente cheio, não tem espaço para outras coisas preencherem. Nicodemos está falando: eu quero nascer de novo, mas não tem como entrar na barriga da minha mãe. Ele não está entendendo. Lembrei. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca... Essa é a presença de Deus para a tua vida. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessa, irmão. Nunca cessa. É uma fonte inesgotável de amor. É uma fonte inesgotável de graça. Eu fico imaginando Maria, quando recebe a visitação do anjo, e a Bíblia fala assim: o Espírito Santo te envolverá, Ele vai te cobrir, você vai estar cheio dEle, e aí você vai estar pleno, como diz o pessoal da internet, né, amor? Você está plena,
vai estar. Por quê? Porque você está cheio de algo que não é terreno, que não é passageiro, que não é momentâneo. Só ser de Deus, já falei aqui. Já estou caminhando para o fim. E aí Mateus capítulo 10, versículo 14, Jesus fala assim: seja prudente como a serpente e puro como a pomba. E aí a gente ficou fera em ficar prudente igual a serpente, irmão. Tem gente que está ficando muito bem igual a serpente. Pegou só uma parte do versículo, mas esqueceu a outra. E aí, por que a pomba, irmãos? Por que seja puro como a pomba? Uma das coisas, uma das características da pomba é que ela não consegue olhar para vários lugares ao mesmo tempo. Uma águia, ela tem um olhar 180 graus. Olhar com foco, sabe? Ela consegue ver e precisamente todo esse ambiente 180 graus. A pomba não. A pomba, ela coloca o olho em algo, ela fita naquele algo e ela não consegue olhar mais para nada ao redor. E aí você vê Cantares falando, capítulo 1, ele falando assim, ele fala: pomba minha, noiva minha, amada minha, teu olhar é como de uma pomba, porque não tem outro foco, não tem outro olhar. Ela está olhando focada para o amado, ela está olhando focada para Ele. E aí esse relacionamento de amor revela exclusividade, porque ele está olhando de forma exclusiva. E aí João fala assim: os olhos dele têm chamas de fogo. Imagina você olhando para Jesus, irmãos, e você vê nos olhos dele chamas de fogo. Olha que poderoso é o nosso Jesus. Isso muda a minha vida. Isso não tem como, nada supre essa necessidade que está dentro de mim. Então Deus está nos chamando para voltar à essência. Então, o reino de Deus, ele é sempre composto por Marias e Martas. E tem pessoas aqui que já foram muito Martas, mas precisam entrar na perspectiva de Maria. A perspectiva de Maria é que uma coisa só importa: estar diante dele. A perspectiva de Maria é que antes dela tentar fazer um monte de coisa para agradar a ele, ela está com ele para saber o que ele quer, para depois buscar agradá-lo. Marta não, Marta está preparando um monte de coisa e está atordoada, está estressada, está agitada, está impaciente, está andando para um lado e para o outro, está nervosa, está descontando nos seus familiares as coisas. E aí Jesus chama, e ele diz como? Marta, Marta. E se você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que poucas vezes Jesus falou o nome de uma pessoa 2 vezes seguidas. E se você tem filho, você sabe que você fala, o menino está correndo para um lado e para o outro, fala: fulano, menino. Mas quando você fala assim, Caleb, Caleb, ela deu uma desacelerada, ela olhou para ele, e ela falou o quê? Você não se importa, quer sair, tá aí fazendo nada? Ela estava tão correndo na vida dela que ela não percebeu que Jesus chegou na casa dela e ela estava agitada ainda. Tem gente pedindo resposta de oração. Jesus está na sua casa, mas você está tão agitado que você não consegue ouvir o que ele está fazendo. Jesus entrou na casa dela. Ele entrou dentro da casa dela e ela falou: vou fazer uma comida para Jesus, fazer um feijão tropeiro para Jesus. E você está fazendo coisa para Jesus que ele não mandou e está deixando de fazer o que era para fazer. Está entendendo? Marta resolve as coisas primeiro e depois pergunta a Jesus. Maria pergunta a Jesus primeiro, ouve o que ele quer para depois resolver as coisas.
mesmo ambiente, duas pessoas diferentes, duas respostas diferentes. E ele fala: Marta, Marta, você está cansada, você está agitada, você está muito doida, mulher. Por quê? Porque ela não estava olhando para o... Então nós temos que escolher de que lado nós vamos ficar. E entenda uma coisa: o amor é o motivador mais poderoso para cumprir o nosso propósito. O amor é o motivador mais poderoso para cumprir o nosso propósito. Tudo que você faz com amor, você faz bem. Tudo que você faz com amor, você faz bem. Agora, tudo que você faz em obrigação, tudo que você faz com peso, tudo que você faz, ai, nossa, pelo amor de Deus, você não faz bem. Mas quando você faz com amor, acabou. Né? Até as pessoas falam: nossa, você cozinha bem. Não, coloca amor. Porque tudo que você faz com amor, você vai fazer bem. E é interessante que para ter ação de criança, a gente vai ter que voltar a confiar de novo. Voltar a confiar. Uma criança confia. Todos os meus 2 filhos e a maioria das crianças também, eles sobem no lugar: pula daqui que eu te pego. Ele vai e se joga, quer nem saber. Nem pensa. Por quê? Porque ele confia. Agora, nós crescemos. Será que quando a gente está ouvindo a voz de Deus: pula daqui que eu te pego, o que a gente está fazendo? Espera aí, Senhor, segundo os meus cálculos, se a lei da gravidade diz, Deus está falando: pula daqui que eu te pego. Senhor, eu queria só lembrar o Senhor que a gente está sempre com um adendo para colocar para Deus, como se Ele não soubesse, sabe? Vou te contar um negócio, Deus. Senhor, pula daqui. Mas eu só precisava fazer um negocinho aqui, Senhor. Então, para a gente voltar a ter esse coração, a gente vai ter que confiar de novo. Fechar os olhos e confiar. Olhar com os olhos do coração e se entregar. Para entender, para deixar que Ele nos conduza. Ele está falando com Nicodemos aqui: o vento sopra, não sabe nem para onde vem nem para onde vai. Não quer dizer que é uma vida desorganizada, irmãos, muito pelo contrário. Mas quer dizer que uma vida onde Deus tem a última palavra. Quer dizer que é uma vida que Deus pode direcionar você. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade de Marta e Maria, que Nicodemos não entendia, ou ficar na presença, ou ir para o trabalho. Ele preferiu o trabalho. Mas, presta atenção: quem ama, trabalha melhor do que quem só trabalha. Então, você pega uma pessoa em qualquer profissão, uma pessoa que ama o que faz, e uma pessoa que só está ali para receber o seu salário no final do mês. Você pode perceber que o coração, a atitude, tudo que uma faz é de uma forma, tudo que uma faz é de outra forma. Então, faz toda a diferença quando você faz aquilo que ama. Então, eu já vi pessoas trabalharem por trabalhar e pessoas que amam aquilo que trabalham. E você tem toda a diferença. A minha pergunta é: nós amamos a Deus, amém? O nosso trabalho para Deus está ligado conforme ao nível do nosso amor por Ele? Porque tem irmão também que só quer trabalhar para Deus, mas não ama a Deus. E aí faz o trabalho por fazer. Ó, fiz aí, hein? Mas quem ama, irmãos? Quem ama mesmo? É interessante que nessa semana Deus me fez lembrar dessas experiências. E Ele me fez lembrar de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista, um grande homem de Deus. E ele juntava milhares de pessoas nas praças, porque ele já tinha sido expulso de várias paróquias, Gabriel, porque ninguém entendia os sermões dele. Ele pregava e expulsava ele das paróquias. Pregava e expulsava ele. E um dia perguntaram assim: ô John, o que você faz? O Ministério de Louvor pode vir já, tá? Ô John, o que você faz
para atrair as pessoas virem, e um monte de gente te ouve toda semana. E aí foi ele que disse essa frase, depois de ser expulso de grandes paróquias. Ele falou bem assim: o meu púlpito é o mundo, minha paróquia é o mundo, eu vou pregar onde eu tiver que pregar. E aí falou assim: John, o que se faz para... Tem um monte de gente, onde você vai tem um monte de gente lá. Onde você vai tem um monte de gente para assistir você, para ouvir o que você está falando. Onde você vai, tem um monte de gente que vai lá. Você muda de lugar, eles te expulsam de uma paróquia, você vai para o outro. Ele muda de lugar, vai para um lado, você muda e vai para o outro. Onde você vai, tem gente lá. E aí, irmãos, John Wesley responde assim: é muito simples. É muito simples. Eu queimo de amor, de paixão por Jesus, e eles vêm me ver queimar. Eles vêm me ver o meu coração de paixão, de amor por Jesus. Eu simplesmente queimo. Eu simplesmente adoro. Eu simplesmente tenho essa paixão por Ele. Eu simplesmente busco, clamo Ele como uma criança clama pelo Pai. Não é sobre muita coisa, não é sobre muita história, não é sobre muita teoria, não é sobre muito saber. Não, é o amor que eu tenho por Ele. Eles são atraídos porque eu queimo de amor por Jesus. E eles vêm aqui me assistir porque eu estou queimando de amor por Jesus. E toda vez que ele vinha, ele fez uma grande história, um grande avivamento, porque ele tinha um coração de paixão. Então, Deus quer nos levar mais fundo nessa noite. Deus quer nos fazer voltar à essência. Deus quer que você e eu exercitemos as nossas memórias, para lembrar das experiências que já tivemos com Ele, para que essas experiências sejam um combustível, para que venhamos a viver algo novo hoje. Deus quer que você comece a lembrar o dia que Deus falou com você. Gente, eu lembro um dia que Deus me acordou de madrugada, eu fiquei orando, e eu deitei no chão da minha casa, da sala da minha casa, e até hoje, até hoje eu tenho convicção, mas eu estava deitado de bruços, como eu costumo orar, e se eu levantasse a cabeça para olhar assim, eu tinha a certeza que tinha alguém em pé ali. Deus estava em pé na minha sala. Ninguém vai roubar isso de mim, porque foi verdadeiro para mim, foi real para mim. Então, qual a experiência que você teve com Deus que mais marcou você? Qual foi a experiência com Deus que mais te tocou, que mais você falou assim: cara, isso é minha vida? Eu já ouvi pessoas contando de experiências com Deus, que mudaram as suas vidas, que tocaram. Quais foram as experiências que você teve com o Senhor? Deus está falando, é tempo de voltar à essência. Nós só vamos resistir a qualquer outra crise que vier por aí se voltarmos à essência. Mas para isso precisamos exercitar a nossa memória e falar: Senhor, eu preciso voltar à essência. Então nessa hora vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor um pouquinho. E Deus nessa hora quer ministrar o teu coração. Enquanto os ministros adoram, eu quero que você lembre, não cante a canção no primeiro momento, mas lembre das experiências que você já teve com Ele. E lembre onde está o seu coração hoje. Deixa Ele ministrar você.